Começa agora mais um programa Povos e Línguas, cujo objetivo é levar até você um panorama de missões no Brasil e no mundo. Tem muita coisa boa hoje. Quer ver só? Um casal que tem feito a diferença em sua comunidade. Você vai conhecer o trabalho de missionários brasileiros na Espanha, seus desafios, suas lutas e sua garra em levar o evangelho às pessoas. Para você ter ideia, na minha cidade, a minha cidade tem 120 mil habitantes e tem 2 igrejas evangélicas. Elas têm no máximo 10 espanhóis. Jovens com uma missão. Você vai conhecer melhor a Jocum, uma das maiores agências missionárias do mundo. Aqueles que estão ouvindo o Senhor, ouvindo o chamado e não sabem como executar essa voz, como colocar isso em prática. O nosso papel é ajudar essas pessoas. E também uma palavra para desafiar sua mente e seu coração. A partir da compreensão desta verdade de que cada um de nós é um ministro, a visão missionária revolucionou nossa igreja. Em instantes, no Povos e Línguas. Hoje vamos conhecer um pouquinho da Espanha. Sabia? Há missionários brasileiros por lá, ansiosos e trabalhando para que muitos corações se despertem e se juntem a eles nessa jornada para cumprir a grande comissão, o ID de Jesus. Bem, você está preparado? Então vem comigo para Cáceres, Espanha. Cáceres, Espanha, Extremadura, é uma cidade que data de 56 a.C. É uma cidade que respira história. Olá, eu sou o Júnior Batista, eu e a minha família somos missionários aqui em Cáceres, na Espanha. Aqui atrás nós temos a cidade medieval que está de trás dessas muralhas. Aqui nós temos a cidade renascentista, que é a pós-cidade medieval, e logo depois, de trás dessa cidade, nós temos a cidade moderna, vamos dizer assim, que é a arquitetura moderna. A cidade medieval tem toda a história do contexto bizantino, da questão da reforma, da questão do catolicismo, dos muçulmanos, dos mouros. Aqui na muralha nós temos muralha que é construção e arquitetura romana e do lado arquitetura e construção árabe. Bom, se tratando de culinária, é um dos desafios do missionário, né? Chegar no lugar e se adaptar à culinária local. No meu caso não foi muito difícil, nem meu e da minha família, porque a comida ibérica, a comida espanhola é uma comida muito saborosa, muito rica. E hoje nós vamos comer em um restaurante que está combinando o antigo com o moderno. O desenho do restaurante é moderno, mas as comidas são as comidas tradicionais, como miga extremenha, huevo relleno. E hoje nós vamos comer uma comida espanhola para você ter ideia do que é a comida e a culinária aqui na Península Ibérica. Bom, aqui é a base onde eu trabalho, a agência missionária. Eu trabalho nela desde 2000, fui enviado pela
pela igreja brasileira, através dela. Ela me oferece todas as ferramentas que eu preciso para desenvolver o nosso projeto aqui na Espanha. Daqui nós traçamos todas as estratégias para alcançar essa região e Espanha. Bom, a nossa agência tem uma característica de mobilizar jovens. Hoje não somos todos jovens porque essa agência já tem 50 anos. Aqui em Cáceres nós temos a Escola de Treinamento Discipulado, nós temos um projeto voltado para Guiné-Bissau, nós temos um projeto de plantação de igreja, uma igreja que está sendo plantada aqui, mais duas em povoados, evangelismos que nós desenvolvemos aqui ao redor da nossa região e também um apoio às igrejas locais. A parte disso, a nível mundial, nós somos hoje também uma universidade e ela se encontra em Kona, no Havaí. E alguém pode perguntar, não tem igreja evangélica na Espanha? Não tem uma igreja relevante que comunique o evangelho? Para você ter ideia, na minha cidade, a minha cidade tem 120 mil habitantes e tem 2 igrejas evangélicas. Essas 2 igrejas evangélicas juntas, porque nós fazemos eventos aqui para reunir as igrejas, elas têm no máximo 10 espanhóis. Nós fizemos um dado aqui, um levantamento, uma pesquisa. Ao redor da minha cidade tem mais de 40 pueblos, cidades pequenas, entre 6 e 20 mil habitantes, que não tem nenhuma igreja evangélica. E até as igrejas católicas que existem não tem padres. Então existe uma necessidade enorme de entendermos como igreja, sermos relevantes e comunicarmos de uma forma pura e simples o evangelho para esse povo. O meu campo missionário, eu descobri que era em meio às mães. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ir para os parques, eu comecei na porta da escola a conhecer as mães dos colegas dos meus filhos e aí desenvolver relacionamento com elas, usando a estratégia que Deus me deu, que é os meus filhos. E uma coisa muito importante que Deus ministrou no meu coração é que eles precisam confiar. Então eu comecei a me relacionar. No parque, que é um ambiente muito familiar do espanhol também, assim como os bares, no parque as crianças se relacionam, brincam e eu sento com as mães, a gente conversa e a pergunta que sempre surge é: o que vocês vieram fazer do Brasil aqui na Espanha? E daí eu começo a falar que a gente faz parte de uma organização missionária, que a gente está aqui para conhecer famílias, desenvolver relacionamento, temos escolas e muitas pessoas se interessam por isso. Muitos pensam que Espanha, Europa, não precisa de ação missionária. Eu já ouvi falar de pessoas que estão no nosso meio que o tempo da Europa acabou. E eu sou um combatente à falta de consciência missional. Quando alguém ajuda a enviar missionário para a África por pena e não com a consciência real do Evangelho. E quando alguém se dispõe a vir para a Europa, ele é barrado porque diz que aqui na Europa não precisa de ação missionária. E eu estou aqui para afirmar, a Espanha, a minha cidade precisa de ação missionária. Existem povoados aqui que não existe uma pessoa para testemunhar de um relacionamento pessoal com Jesus e é notório a necessidade de uma ação missionária nesse lugar. A gente está aqui no café. O café é um lugar onde a gente frequenta todas as manhãs. É o meu lugar de ministério, o lugar onde eu atuo como pastor. Nós temos uma filosofia aqui de pastores carreireiros, pastores urbanos. Os proprietários da cafeteria são nossos amigos, pessoas que nós conhecemos, porque eu bato ponto aqui todos os dias para tomar café. E a ideia é alcançar essa galera onde eles estão, no cotidiano de vida deles, num relacionamento que não é religioso. E o fato de estar visitando aqui todos os dias me fez amigo desse pessoal e hoje existe confiança, existe uma base, uma plataforma de confiança para a gente anunciar o Evangelho.
E é isso que a gente faz, um ministério lançado para as pessoas nas ruas, ministério urbano, baseado naquela palavra que Jesus falou, que ele olhava para a multidão e sentia compaixão por elas porque era ovelha sem pastor. E é o que Deus colocou em nossos corações. Que tal, homem? Tudo bem? Aqui estamos, macho. Bom, esse aqui é um amigo nosso, é dono da cafeteria, é proprietário, é cacerenho, gente muito boa. Nós costumamos vir aqui toda manhã tomar café, tanto eu quanto o pessoal da missão. E a nossa vida cotidiana, dia a dia. A ideia é testemunhar, é ser intencional, é relacionar, é conhecer a necessidade deles para responder em amor. Oye, muchas gracias. Desde que começamos a nossa vida missionária, a nossa preocupação sempre foi com a educação dos nossos filhos. E por hoje não frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja aqui na Espanha, a gente faz o devocional com os nossos filhos, temos o nosso culto familiar em casa. A minha preocupação sempre foi educar os meus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós não congregamos em igrejas porque nós implantamos igreja. E isso tem trazido já frutos para dentro da nossa casa, porque Rebeca na escola tem sido testemunha para muitos colegas. Ela até um dia pegou, a professora passou mal e ela levantou a mão e pediu para a professora para ela estar orando pela professora. E eu creio que ela tem sido minha discípula. Um pouco mais ousada, mas ela tem sido minha discípula. Bom, esse aqui é o Juan Andrés, ele é aqui de Cáceres, de Extremadura. Ele é um dos atípicos espanhóis, é jovem, crê no Senhor, vive para Ele e é missionário. Hoje ele está como voluntário na nossa missão. Ele fez a nossa escola de treinamento e discipulado, foi para a África, está com o coração para a África e ele está aí contra a corrente, rompendo paradigmas, palavras que foram declaradas que um espanhol não teria como ser missionário, que missões é para americano. E nós conhecemos ele aqui, nos aproximamos, conhecemos a sua igreja, o seu pastor, a liderança sentiu confiança em enviar e é um dos nossos frutos em termos de treinamento aqui em Cáceres. Soy Juan Andrés de Cáceres, España. Conozco a Junior, un misionero brasileño. La vida que él lleva aquí en Cáceres está muy involucrado con la gente de la iglesia. Salen a jugar al fútbol, siempre hacen barbacoas, churrascos. Siempre está muy animando siempre a la gente. Siempre vive muy cerca a las personas y anima siempre a buscar de Dios. La visión que él tiene aquí en Extremadura, en Cáceres, es buenísima porque da mucho entusiasmo a los jóvenes de Cáceres y da esperanza y se mueve mucho el evangelio gracias a estos jóvenes misioneros que han venido de Brasil. Así que os animo y os pido que cojáis valor y que en el corazón de Dios está que salgan a las naciones, entonces mandar misioneros como Junior aquí a Cáceres. Muchas gracias, muito obrigado. A igreja evangélica espanhola ela não chega a 1%. A predominância são sul-americanos. Existe um movimento missionário na década de 90, vieram com a intenção de alcançar espanhóis, porém não deram o tempo necessário para que isso acontecesse. Então existiu a pressão das igrejas que enviaram, sem conhecer o contexto, de uma forma antropológica missional aqui da Espanha, e forçou com que esses missionários tivessem contato direto com os sul-americanos que estavam aqui para trabalhar. E os que vieram para trabalhar não têm um coração missional, eles vêm com a intenção nobre de dar uma dignidade à família, mas não têm um coração missional para o povo espanhol. Ficam aqui 4, 5, 10 anos com a intenção de retornar ao seu país. Então as igrejas são igrejas volantes, que as pessoas vêm, voltam e que não desenvolvem nenhuma raiz de relacionamento com o povo espanhol. Essa é a grande deficiência que nós temos hoje aqui na Espanha, de entender a cultura, entender o processo, entender que o espanhol se move através da confiança e através disso anunciar o evangelho e começar a agregar pessoas nativas à igreja. E eu pergunto, o que nós vamos fazer? Nós escutamos essas realidades e qual é a nossa resposta concernente a isso? Essa é a minha família, essa é a minha cidade, esse é o meu ministério aqui na Espanha e eu quero desafiar lá
a igreja brasileira a vir fazer missões no mundo e na Espanha. Estamos esperando brasileiros cheios do Espírito de Deus, criativos, dispostos a doar suas vidas, derramar suas vidas nessa nação e compreender todo o contexto que envolve essa nação tão cheia de caráter, de identidade, mas carente da revelação, da paternidade, do amor de Deus. Um abraço, fique com Deus, Deus te bendiga. Há pessoas que precisam ouvir do Evangelho e você pode ser um canal do Pai. Pense nisso. Em instantes, Jocum, Jovens com uma Missão. Seu carro. Ele está com você todos os dias. Ele facilita a sua vida. E nós facilitamos para que você nunca fique sem ele. Assistência e seguro automotivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma solução completa e inédita que cabe no seu bolso. Carro reserva, condutor livre, sem avaliação de perfil. Assistência de verdade como você nunca viu. Trust, seu carro seguro, sempre. trustassistência.com.br. Estamos de volta e você é meu convidado para passear por uma das agências missionárias mais conhecidas em todo o mundo, a Jocum, Jovens com uma Missão. E aí, jovem, que tal engrossar as fileiras desses bravos e corajosos soldados do reino? Vamos ver? Em 1986, era implantada em Belo Horizonte a base da Jocum, Jovens com uma Missão, que atua com várias frentes ministeriais nas comunidades carentes da capital. Hoje, após quase 3 décadas, a agência possui 8 casas de apoio que são coordenadas por 60 missionários, sendo que atualmente 40 destes vieram de outras nações. Patrícia é brasileira e Joshua White, americano. Há 6 anos se casaram nos Estados Unidos, onde tiveram o primeiro filho, que hoje está com 1 ano e 2 meses. Joshua sempre nutriu interesse pelos trabalhos sociais da igreja local e comunidade. Já a Patrícia não tinha uma direção específica para o ministério. Eu fui para os Estados Unidos no final de 2004 para fazer um intercâmbio, aprender inglês, mas decidi ficar lá, me formei em comunicação. Em 2006 eu conheci o Josh, nós nos casamos em 2007. E o Josh, antes da gente ter casado, ele já tinha participado em missões, ele foi para o Havaí, então ele já estava muito mais envolvido nessa área de missões do que eu. Na verdade, eu ainda não estava, meu coração ainda não estava aberto para missões, quando nós nos conhecemos e tudo mais. No começo deste ano, após algumas experiências juntos, o casal decidiu que era hora de vir para o Brasil participar da Escola de Treinamento e Discipulado, a ETED, que funciona em caráter interno na Jocum. Eu li um livro e ele falando o que está faltando na gente, como cristãos, assim, de realmente se doar para outras pessoas. E isso foi mexendo em nós. Mas a gente ainda não estava pronto para largar a nossa vida, mas a gente sentiu que alguma coisa estava faltando e a gente queria ajudar. O curso começou há 3 semanas e mesmo sem falar português, o americano vive no Brasil como se estivesse em casa. We always knew that we were going to move to Brazil. I mean, she's from Brazil. We are a bicultural family. I like Brazil. I like Brazilians. They're great people. You guys are very nice people. One thing I've always known since I was a kid is the problem with street kids here in Brazil. To find out that there was a well-established program doing God's work with the kids was a very exciting thing for me.
is also very close to our hearts because this is my wife's people. Their blood is in my son, and so we feel like we're helping out the nation of half of our family. Como a maioria dos obreiros da Jocum vieram de outras nações, aqui também conhecemos a sul-africana Josie Martin, que passou uma temporada de 3 meses em Goiânia e chegou a 1 semana no Jocum Belo Horizonte. Apesar do pouco tempo, a jovem já arrisca algumas frases em português. Oi, olá, eu amo Brasil muito, muito. Eu muito feliz, eu ficar aqui 1 ano. Agora, mas eu quero ficar aqui tudo anos. Na varanda da Casa Rocha, os obreiros fazem uma reunião de planejamento das ações que serão implantadas na comunidade local. Enquanto isso, as crianças do aglomerado curtem momentos de lazer na piscina do centro comunitário. Fabrício Nogueira é responsável pela Casa de Apoio Rocha, localizada na Pedreira Prado Lopes, região noroeste de Belo Horizonte. A Pedreira Prado Lopes é uma comunidade bem conhecida aqui em Belo Horizonte, né? É uma comunidade que tem aproximadamente entre 9 mil moradores. Então nós temos muitas crianças aqui na comunidade, né? Que estão sujeitas a tantas situações, né? Que tornam elas vulneráveis. Então a gente tenta ter esse espaço aqui como uma prevenção para que essas crianças não venham a adentrar o mundo do crime, vão ter uma outra perspectiva de vida, uma outra realidade. Com tanto trabalho e tanta gente a ser amparada, o diretor da Jocum Belo Horizonte, Alexandre Eustáquio Souza, faz uma observação. Atualmente, falta gente disposta a servir em missões. O que nós percebemos que essa redução de obreiros de tempo integral nas agências missionárias se deve aí a várias causas, mas uma que eu quero ressaltar é que essa geração, ela tem recebido muito, tá muito fácil hoje você fazer uma faculdade, você conseguir um bom emprego, ter uma boa formação. E não que essas coisas não sejam necessárias hoje no campo missionário, e elas são muito importantes, mas os jovens hoje, eles têm muitas coisas para renunciar. Na hora de renunciar todas essas coisas para viver uma vida de missões, num lugar escasso, com necessidades, como uma África e outros continentes, pesa muito o conforto. É uma geração que preza pelo seu conforto, né? Que está muito voltada para si. Então isso tem sido um grande desafio. Há 18 anos na Jocum, Alexandre viu famílias sendo constituídas aqui dentro e muitos profissionais graduados se engajarem na causa do próximo. Quem sabe é o seu momento de dizer sim ao chamado de Deus. Nós procuramos o que a Bíblia fala, aqueles que estão dispostos a entrar na brecha para o Senhor, aqueles que estão ouvindo o Senhor, ouvindo o chamado e não sabem como executar essa voz, como colocar isso em prática. O nosso papel é ajudar essas pessoas, é estender um tapete e falar, olha, o caminho é esse para aquilo que Deus está falando no seu coração. Então, para nós, o primordial é ouvir Deus. Deus está te falando para estar conosco, é muito bem-vindo, temos muito trabalho e podemos ajudar a entender essa voz do Senhor, esse chamado. Missões bate forte aí dentro também? Então faça um contato com a Jocum. Os dados estão aí no seu vídeo. Ligue agora mesmo ou então entre no site, fique por dentro, participe. E a seguir, uma mensagem que vai tocar fundo no seu coração.
Olá, é um privilégio poder compartilhar um pouquinho com você de um tema que tem, sem dúvida, ardido no meu coração: missões. Missões está no nosso coração porque está no coração de Deus. Sabe, hoje eu sou pastor, mas aos 12 para 13 anos de idade eu me converti como resultado de uma obra missionária. E muito interessante, porque um grupo de engenheiros que foi trabalhar numa fábrica de alumínio perto de Belo Horizonte, saindo da sua igreja gostosa na capital, foi para o interior e decidiram abrir um ponto de pregação, um pequeno encontro de estudo bíblico na garagem da sua casa. Sabe, foi lá que aos 13 anos de idade eu entreguei minha vida a Cristo. Hoje eu sou pastor. E eu sou pastor fruto de uma obra de missões, de alguém que, sendo engenheiro, sendo profissional, enxergava-se missionário. Minha mãe se converteu por causa disso, toda a minha família se converteu por causa disso, e eu sou muito grato a Deus por aqueles missionários que abriram um ponto de pregação na cidade em que eu morava. Hoje, pastoreando uma grande igreja, o resultado dessa compreensão de missões tem sido impressionante. Um dia, alguns anos atrás, nós resolvemos fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que é a igreja? Será que a igreja é o pastor? Será que a igreja é a música? Será que a igreja são os seus oficiais? Será que a igreja são aquele clero profissional? E hoje nós entendemos que de jeito nenhum. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos todos que compõem a igreja. Quando nós entendemos nosso propósito, quando nós entendemos a missão que nós temos e quando a gente tem um plano. A partir da compreensão desta verdade de que cada um de nós é um ministro, a visão missionária revolucionou nossa igreja. Hoje nós temos mais de 1000 células funcionando na cidade, liderada por uma pessoa que não está ali fazendo um programa, ele se enxerga como um missionário. Como aquele engenheiro que me alcançou para Cristo, hoje professores, enfermeiros, médicos, gente que trabalha em casa, de família, pedreiros, dirigem pequenos grupos, células, ganhando almas para Jesus. Bem, pode parecer que isso não é missão, mas é missão sim. Porque antigamente fazíamos uma conferência missionária, convidávamos aquela pessoa que está lá na linha de frente e nós ficávamos ali pensando: puxa, um dia eu quero ser um missionário. Hoje, nossa igreja tem experimentado uma revolução, porque temos conseguido colocar na mente e no coração de cada um que todos os membros de uma igreja são missionários. Todos evangelizam, todos discipulam, todos estão na linha de frente da influência da pregação do evangelho. Então, a primeira grande verdade que eu quero compartilhar com você é que uma igreja, no meu entender, só é efetiva em missões quando todos se envolvem. Não foi assim na igreja primitiva? O texto bíblico nos diz que todos iam de casa em casa, todos pregavam no templo, todos compartilhavam com seus vizinhos e a simpatia, se espalhava, a influência se espalhava, aquele povo era querido, aquele povo era ouvido, aquele povo era seguido. E eles conseguiram, pouca gente, lá na Palestina, numa região tão simples, gente pobre, causar um impacto que mudou o mundo. Eu creio que quando cada crente de cada igreja passar em primeiro lugar, antes de orar por missões, antes de contribuir por missões, antes de fazer aquela cartinha missionária, mas vestir a camisa de missionário e disser: onde eu estou na linha de frente. Onde eu vivo, onde eu estudo, é meu campo missionário. Aí sim, eu creio que nós podemos fazer uma revolução. Sabe, muitas vezes em nossas igrejas temos os grandes crentes, os crentes de 5 talentos, os crentes de 2 talentos, que multiplicam, que geram frutos. Mas, na verdade, nós podemos causar um impacto muito maior quando aqueles que têm enterrado o seu talento e que pensam: eu não sei fazer nada, agora se colocam a serviço do Senhor. E eu creio que uma igreja missionária é aquela igreja em que cada crente é um ministro. Afinal, o ID é para todos nós. Que Deus abençoe você e que você pense nisso. Sou missionário onde eu estou porque sou ministro do Evangelho. Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Povos e Línguas. Quer aprender mais? Tá dando vontade, não está? Então olha aí o nosso site, www.povoselinguas.com.br e o facebook.com/programa Povos e Línguas. Esperamos sua visita, ok?
E eu me despeço de vocês, desejando que a bênção do nosso Senhor esteja sobre a vida e sobre o seu coração e que você seja despertado para fazer diferença durante sua vida, levando a palavra do Senhor onde quer que Ele lhe envie. Fique na paz daquele que nos ama e que nos amou primeiro. Um abraço, gente boa. Tchau.